Galerinha, beleza? Estamos com mais um review e hoje o review vai ser do Transformers Kingdom Voyager Class Rhinox. E aqui nós temos ele no seu modo rinoceronte. Bora dar uma olhada nos detalhes dele aqui nesse modo. E ele é um rinoceronte muito bacaninha, muito bem feitinho, bem, como é que eu posso dizer, texturizado aqui. Dá uma olhada aqui no rosto dele. Bem legal, bem detalhado assim, tem várias marcações moldadas aqui de pele, de couro. Tem aqui os dois chifres do rinoceronte. Mesma coisa aqui do outro lado, ao longo do corpo dele, ele tem toda aquela textura de couro, né? Bem legal, com algumas manchinhas aqui, uns pintados aqui num cinza mais claro. Ele é feito todo nesse tom assim, como é que eu vou dizer? Não é cinza, é um cinza meio que amarronzado, um marrom acinzentado, alguma coisa assim para relembrar, para dar aquela ideia de cor de couro, entendeu? Mais ou menos isso, cor de animal. Isso aí basicamente. E olhando por baixo dá pra ver aqui como é que vai ser mais ou menos o robô e as armas dele que estão desse jeito. Elas não ficam assim, mas o jeito de encaixar elas nas pernas acaba sendo tão complicado que é mais fácil deixar assim do que mexer em alguma coisa aqui. Ele tem umas articulaçõezinhas, ele tem a rotação aqui, tem uma ball joint aqui para dentro aqui, e que só faz esse movimento, faz um pouco para frente e para trás também, e aqui nesse braço ele só bota para dentro e para fora, porque é a junta do cotovelo. E a boca dele aqui também abre, se você precisar. Ele tem até mesmo detalhes moldados dentro da boca, o que é bem legal. Para comparar com ele, eu vou trazer aqui a equipe da primeira temporada de Beast Wars, o começo da animação. Essa é a equipe que a gente tem dos Maximals aí para formar o time. Basicamente isso para o modo rinoceronte dele. Vamos agora para a transformação para o modo robô. E a transformação dele não é difícil, só que tem uma parte aqui na perna que torna ela tipo assim, desnecessariamente complicada. É isso que eu posso dizer para vocês. Eu acabei de ver que a luz da frente não está ligada. Pronto, agora vai ficar melhor de observar. A gente vai transformar ele aqui agora. A gente vai começar aqui nos braços aqui do rinoceronte. A gente abre assim e joga assim para frente, para deixar desse jeito que a gente vai só para ele sair do caminho, ok? Agora a gente vai vir aqui na cabeça do rinoceronte, vai puxar ela assim para cima e puxa aqui atrás para cima também, para desencaixar esses dois pininhos do resto aqui do corpo aqui atrás. Feito isso, a gente traz assim para cima, só para realmente sair do caminho do resto da transformação. Agora a parte principal da transformação realmente são as pernas, porque elas são assim a parte mais complicada da coisa. A gente começa abrindo aqui essas duas placas, ok? E feito isso, a gente vai dividir aqui na metade as pernas do rinoceronte. Nesse momento a gente já pode tirar aqui os acessórios dele. Vocês podem ver que eles estão assim, ele tá assim tudo torto, mas o jeito certo é... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, assim que eu conseguir liberar aqui mais do joelho dele. Bora tirar aqui as armas dele. Tira aqui, separa, joga assim. Deixa aqui separado para depois. Aqui embaixo a gente vai vir e vai desencaixar essa parte. Deixa eu ver se eu tô fazendo certo. Acho que eu tô. A gente vai desencaixar essa parte aqui. E essa parte aqui também a gente vai desencaixar desse jeito aqui. Essas duas placas aqui. Desse jeito. E agora a gente vai vir bem aqui. E vai puxar toda essa placa lateral aqui assim para fora. Que é justamente para liberar o que vão ser as canelas aqui do robô. Essas duas plaquinhas aqui. Essa aqui de cima a gente joga assim para cima. E essa outra aqui a gente segura ela aqui um pouquinho. Que depois a gente vai mexer nela. Ok, a gente vai repetir a mesma coisa aqui pro outro lado. Deixa desse jeito, vai ficar essa bagunça aqui. Agora a gente vai logo fazer aqui. Deixa eu fazer aqui logo em uma perna. E a gente vai depois fazer na outra. Tá vendo aqui tem duas juntas, uma dobra aqui e a outra aqui que é o joelho, dobra bem aqui. Agora é o seguinte. Deixa eu começar logo aqui, a gente vai trazer a pata do rinoceronte assim para dentro
girar ela 180 graus e dobrar ela para dentro assim da coxa do robô, ok? Agora uma parte que me incomoda um pouco nessa transformação, a gente tem que girar essa parte aqui para dentro daqui, só que tem uma questão que não tem uma posição adequada para fazer isso, que ela passe assim de uma maneira lisa, assim, que ela passe sem bater em nada, sem engatar em nada. Você acaba tendo que fazer força e forçando essa peça aqui para ela passar pela linha do joelho e pode acabar danificando a figura se você não tiver cuidado. Bora primeiro aqui ajeitar o pé, a gente tem que puxar ele assim um pouquinho para fora, desse jeito, gira aqui e alinha. Ele encaixa bem aqui nesse buraquinho aqui, através desse pininho lateral, bem aqui, ok? Maravilha, agora eu vou mostrar para vocês como é realmente uma coisa assim meio trabalhosa desnecessariamente. Ele tem tanto essa dobra aqui quanto essa dobra bem aqui, ou seja, a gente vai ter que puxar assim e passar assim para dentro da perna. Tá vendo como eu tive que fazer uma forçazinha? Um pouco de força, tá vendo? Fica roçando aqui e acaba tendo que forçar essa passagem aqui, porque senão na volta para a transformação ela não vai ficar encaixada da forma correta. Isso vai forçando tanto aqui quanto aqui, pode gerar alguma quebra, alguma coisa. E realmente eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma maneira que não gerasse tanto assim, não necessitasse tanta força para colocar na posição correta. Ok? Agora continuando aqui, a gente vai desencaixar aqui a peça da cauda e vai dobrar ela desse jeito, assim para dentro. Feito isso, a gente já pode esticar aqui a perna dele e essa peça aqui vai vir assim para dentro, ok? Ela tem um pino bem aqui que vai encaixar nesse buraquinho bem aqui, dessa forma, e a gente fecha essa plaquinha. Tem um pino aqui que encaixa nesse buraquinho bem aqui e vai completar todo o desenho aqui da perna do modo robô, belezinha? Então aqui nós já temos uma perna aqui totalmente concluída, ok? A gente vai repetir o mesmo processo aqui para o outro lado e novamente a mesma questão. É meio ruim de fazer porque acaba tendo que forçar peças assim desnecessariamente. Então eu não sou muito fã dessa transformação. Eu creio que ela poderia ter sido feita de uma maneira bem mais simples e bem mais eficiente, de maneira a evitar que fosse alguma coisa danificada, tivesse que danificar alguma parte do robô aí para garantir que a transformação fosse concluída. A primeira vez que eu transformei ele foi uma dificuldade, porque eu não estava acertando de jeito nenhum a passagem dessa pecinha aqui para ela ficar encaixada direito no modo robô. Então eu demorei assim um bocado de tempo para conseguir acertar essa parte. Agora aqui, essa pecinha da coxa, a gente traz elas todas assim para trás, ela vai liberar aqui os detalhes do modo robô aqui nas coxas, ok? Agora aqui a gente puxa a cabeça do rinoceronte assim toda para trás, ok? Ah não, desculpa, antes disso a gente vai pegar essa parte lateral aqui, tá vendo? Toda essa parte verde aqui a gente vai trazer toda para frente. Essa pecinha marrom a gente traz, inclina desse jeito e puxa tudo aqui, vai ficar encaixado certinho dessa forma aqui para completar o tronco dele, que é bem largo. Repete a mesma coisa aqui do outro lado, ok? Vai ficar dessa forma. E essa parte aqui do rinoceronte a gente só abaixa aqui nessa junta, vai ficar certinho aqui atrás da cabeça dele. Para o peitoral a gente pega aqui no meio e puxa, e essas duas placas a gente abre elas e fecha aqui, que é para completar o visual que é da boca, da parte de baixo da boca do rinoceronte, como se tivesse aqui no peitoral dele, que é como é o design dele no desenho, ok? Agora para os braços a gente gira o cotovelo para frente, abre aqui a tampinha da mão dele e gira a mão dele aqui para fora dessa forma. Fechou a tampa, já está com o braço pronto. Agora repete aqui o mesmo processo para o outro lado.
puxa aqui, gira a mão dele para fora aqui, desse jeito, fecha aqui e tá pronto o Rhinox no seu modo robô. Bora só dar uma geral nele aqui para ele ficar mais apresentável. Então voltamos já para os detalhes. E aqui nós temos o Rhinox indo no seu modo robô. Basicamente a gente desembrulhou o robô de dentro do rinoceronte. Basicamente essa é a transformação dele. E bora dar uma olhada aqui nos detalhes dessa figura. Primeiro aqui no rosto, bem reminiscente do modelo 3D do show, do desenho da televisão. Eu achei bacaninha, gostei dos olhos vermelhos e tal, para dar um destaque. Afinal de contas, creio que se fosse azul não ia dar um destaque tão grande. E essa decoraçãozinha de pintura dourada também ficou muito bem aplicada aqui no rosto dele. Eu gosto também que ele é um verde assim, mais sóbrio, ele não é um verde muito... como é que eu posso dizer? Não um verde, por exemplo, verde macatesta, é um verde meio escuro mesmo, um verde bem bacaninha, que dá um bom contraste com todo esse cinza meio amarronzado que ele tem ao longo do corpo aqui para simular o questão do couro. Ele também tem uns detalhes aqui em cobre, assim, um dourado escuro, que é basicamente um cobre, aí para dar aquela impressão de, como eu posso dizer, de mais partes robóticas. E aqui é para simular também aquela parte do peitoral dele que é como se fosse a parte de dentro da mandíbula do rinoceronte, só que a gente viu que ela está bem aqui escondida, então eles fizeram uma jogada aqui para ficar meio que, como é que eu posso dizer, fazer uma parte falsa para ter essa parte aqui no robô. E eu entendo porque, tipo, isso aqui não ia conseguir suprir todo o peitoral dele, né? Não teria como esticar isso de um jeito que ficasse desse jeito aqui no robô. Eu sei que tem gente que não gosta de partes falsas, mas eu entendo que às vezes tem que ser feito tem que ser uma meia-culpa aqui, tem um comprometimento em favor do robô, ou então do animal, do modo robô, do modo veículo, do modo animal também. Então, por mim, isso aqui tá bem de boa, bem tranquilo. Seguindo aqui, a gente vai chegar descendo aqui pelas coxas, mais verde, mais marrom. E a gente tem aqui as pernas dele, que eu já acho que as pernas são o ponto fraco do robô. Vocês podem ver que as canelas dele são basicamente quase que assim, o dobro da tamanho da largura da coxa, tanto para fora quanto assim para dentro. Pode ver que elas ficam encostando inclusive uma na outra, porque eles não souberam o que fazer com toda essa bagunça aqui, que é a parte de trás do rinoceronte. Vocês podem ver que está tudo intocado aqui, isso aqui não fecha, realmente é assim. O próprio encaixe aqui, vocês podem ver que ele é inclinado, porque ele somente entra aqui um pouquinho e para dizer que está encaixado desse jeito aqui. Então, realmente, a perna dele acabou que ficou essa coisa assim, bem feia. Eu não gosto particularmente do que é a perna dele, porque ficou muito carregada. E eu também não gosto da transformação da perna dele, porque eu creio que leva a gente a forçar algumas partes aqui, algumas encaixes, algumas juntas parafusadas que a longo prazo, né, pode vir a quebrar o robô, porque a gente está tendo que forçar, porque ela não passa, ela não passa de um jeito fluido, ela tem que ser meio que puxada para o lado, e aí sim vai passar, entendeu? Eu não gosto de forçar nenhuma parte do robô durante a transformação, porque eu acho que isso aí é erro de engenharia e poderia ter sido revisto antes de lançarem um brinquedo. Ok? Dá uma olhada aqui por trás, pelo menos ele tem aqui a parte de trás das pernas bem fechadinhas. Isso aqui, eu creio que se isso aqui fosse a parte da frente ia ficar bem melhor, porque é bem mais econômico do que o que a gente tem ali na frente. E de mochila ele só tem realmente a cabeça do rinoceronte, mas isso aqui já é dentro do que a gente tem pro personagem aqui. Eu só queria que isso aqui talvez pudesse ser mais, sei lá, e colocar isso aqui para dentro da cabeça do rinoceronte, ou jogar por cima mais um pouco também, porque eu acho que isso aqui fica sobrando muito aqui atrás. Mas a cabeça do rinoceronte está tudo ok, tudo tranquilo, belezinha? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma ajeitada aqui na câmera, né? Para as armas que vem com ele, eu já mostrei para vocês ali na transformação. Eu já mostrei inclusive que tem um jeito de encaixar elas no modo rinoceronte, mas isso aí a gente faz no meio da transformação e não tem como desfazer. Se você colocar elas lá dentro, elas vão ficar lá dentro das pernas dele e não vai ter como tirar. Então eu não gosto de fazer porque já é confuso o suficiente sozinho.
Então elas vêm desse jeito, para você colocar no modo rinoceronte, você pega e separa elas desse jeito. E tá aqui aquelas metralhadoras com quatro, como é que eu posso dizer, esqueci a palavra que dá para a parte que sai o tiro. Inclusive tem até uma serra giratória aqui que não gira, ela não gira. E uma das diferenças em relação que a gente tem é que elas são bem menores do que o que a gente vê no desenho, e inclusive vê também na versão anterior desse personagem que foi lançada na linha Generations. Ok, então a gente pode colocar aqui na mão dele, em ambas as mãos. Essa aqui tá meio difícil de encaixar, mas dá para colocar. Então ele fica com as armas sem problema nenhum. Todas elas têm um encaixezinho de efeito de tiro, se você quiser utilizar, sem problema nenhum. E se você não quiser deixar elas na mão dele, você pode pegar e colocar bem aqui nesse encaixezinho, aqui na mochilinha que ele tem, desse jeito. Vai ficar bem guardadinho, fica sem problema nenhum, sem estresse para você, para segurar as armas, ok? Deixa eu tirar elas aqui. Então a gente vai agora para as articulações do robô. São as articulações básicas que a gente já tem com essas figuras aqui. Ele tem a rotação da cabeça, ela gira 360. A cabeça do rinoceronte não atrapalha, somente o queixo dele talvez possa bater um pouquinho, mas de resto não atrapalha. Tá numa ball joint, então ele tem um movimento assim bem livre. Ele pode até olhar assim para cima, até que bastante. Ele tem a rotação aqui do braço 360. Aqui, só que ela tá nessa linha bem aqui, então ela não tá aqui no ombro, aqui em cima, ela tá assim meio que na lateral do corpo. Ele tem essa abertura aqui do braço todo, que tá bem aqui nesse eixo, então ele é meio que, os eixos de articulação dele são meio que, como é que eu posso dizer, não estão na mesma linha, entendeu? Então ele pode fazer alguns movimentos estranhos aí para quem gosta de tirar foto, gosta de fazer fotografia. Pode achar um pouco estranho, mas ele tem os movimentos todos. Ele tem esse movimento para dentro e para fora, que a gente viu também na transformação do rinoceronte, bastante inclusive. Tem a rotação aqui do cotovelo, ele tem um pouco menos de 90 graus de cotovelo, e ele não tem a rotação do punho por causa do jeito que ele transforma, mas ele tem um pouco do movimento para dentro, para baixo e para cima, ok? Então aqui embaixo, seguido, a gente tem a rotação da cintura, mas ela fica um pouco atrapalhada por causa dessa pecinha aqui e por causa da mochila. Ele tem a abertura aqui das pernas até mais ou menos bem aqui. Se você girar a perna, consegue uma abertura maior, inclusive pode tirar esses painéis aqui do lugar da frente para mexer mais, só que normalmente aqui fica batendo, então ele consegue abrir até aqui mais ou menos. Ele vai para frente 90 graus, vai para trás também os seus 90, só que tem que ter cuidado com a cabeça do rinoceronte, com a mochilinha dele. Ele tem a rotação aqui logo acima do joelho, é um pouco dura, mas ele tem. E ele tem um pouquinho menos aqui de 90 graus no joelho. Ele tem tanto esse... Deixa eu mostrar pra você. Tem tanto esse joelho aqui nessa articulação da transformação, quanto ele tem logo acima, que é bem mais dura, por isso que às vezes ela não sai, tá vendo? Enquanto tem essa outra aqui na parte verde, que dá, aí sim dá até mesmo mais de 90 graus para a figura. Mas como essa parte aqui acaba sendo mais mole, então é muito mais fácil isso aqui virar o joelho do que o que é realmente para ser o joelho dele. Inclusive ele também tem 90 graus de tornozelo, o que é bastante, belezinha? Então ele tem as articulações básicas aí que a gente tá vendo desde sempre. Bem legal, dá para fazer bastante poses com ele, inclusive por ele ser assim bem enxuto, ele não tem muita mochila puxando ele para trás nem nada, ele consegue manter o equilíbrio assim com certa facilidade, até porque ele tem os pés assim bem largos, então ele tem muita facilidade para ficar em pé, belezinha? E eu vou botar ele aqui do lado dos companheiros dele. Vocês podem ver que talvez eu faça um corte agora, mas é só para pegar todo mundo que está aqui em cima do meu cenário. Bora pegar aqui um de cada vez. E aqui a gente tem o Rhinox do lado das outras figuras da linha Kingdom, / Legacy, / o que veio depois. Dá pra ver que tem algumas amareladas aqui, mas de resto eu acho que ele fica assim muito bem em escala com eles, porque ele é realmente feito para ser mais alto do que o Primo, do que o Cheetor, porque ele é realmente um robô
que é mostrado como sendo assim bem grande na série animada. Então eu creio que eles acertaram muito bem com a questão da escala das figuras aí para ficarem na sua estante. Eu gostei bastante, inclusive você pode ver que tem alguém substituindo Dinobot, substituindo a Eraser, mas é isso aí, dá para ter uma ideia de como ficaria com o casting original. Então essa foi a review do Transformers Kingdom Voyager Class Rhinox, uma figura bem legal, assim, ela complementa bem o casting da primeira temporada aí de Beast Wars que veio aí na linha Kingdom, e eu acho que ele na sua coleção ficaria bem bacana, porque ele combina muito com a proporção, com o tamanho, também com os outros personagens aí da primeira e segunda temporada que foram lançados na linha, ok? Eu sei que tem gente que acha que o Generations é melhor do que esse aqui, então eu entendo, eu nunca mexi no Generations, não tem como eu dar minha opinião sobre isso, porque eu nunca mexi na versão Generations, mas assim, cada um tem sua preferência, né? Então, se você prefere um ou outro, siga nesse caminho aí, mas na minha opinião, ambos parecem ser bem legais, então eu não tenho essa opinião formada quanto a isso, ok? Assim, problemas que eu acho nele, assim, é somente realmente a transformação das pernas, porque fica essa coisa muito bagunçada nas pernas dele, fica esse monte de coisa acumulada e acaba que não transforma direito e acaba que fica meio que sem nexo uma coisa. E fora que a transformação acaba sendo meio que difícil porque a gente tem que ficar mexendo, puxando uma coisa aqui, outra ali que não era para ser puxada. Aí isso pode acabar trazendo danos para a figura a longo prazo e é uma coisa que eu não gosto que aconteça. Eu prefiro que às vezes a transformação seja mais simples e não tenha um resultado assim tão convincente, mas que seja feita com mais segurança, né? Justamente para não gerar prejuízo para a figura a longo prazo, porque aí vai que no momento que a gente está transformando ela quebra, aí perdeu a figura, não tem o que fazer, né? Até porque tudo na perna dele é pino, então quebrou o plástico ao redor do pino, já era, não tem o que fazer. A menos que você seja muito bom de manutenção e de conserto de figuras, isso aí já não é minha área, belezinha? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixem embaixo nos comentários o que vocês acharam da figura e do vídeo, deixem o seu gostei, assistam as outras reviews de Transformers Kingdom aqui no canal, vai estar linkado aqui na tela a playlist. Vejam também outras figuras da linha Legacy, da linha Combine Wars, Power of the Prime. A gente tem muita review aqui de muitas linhas aqui de Transformers, desde as oficiais até as KO também. Então, deixem seu gostei, se inscrevam e muito obrigado. Até a próxima e falou!